Nessa videoaula eu vou mostrar para vocês como se resolve o exercício 4 da lista de normalização de dados. O exercício 4 dá para a gente aí um sistema de uma clínica médica em que é armazenado para cada médico seus dados pessoais e profissionais e suas consultas atendidas para cada paciente. Para cada consulta, ele diz que são armazenados os dados dos exames solicitados e que o CRM é um código único que cada médico recebe do Conselho Regional de Medicina. Então a gente sabe que é aí que o CRM vai ser a chave. Ele diz aí para a gente considerar também que todos os códigos são identificadores únicos, então os códigos aí também vão ser chaves. Ele diz que no esquema os metacaracteres aí de abre-chave e fecha-chave indicam repetição, então o esquema aí que ele deu pra gente não tá na primeira forma normal ainda. Ele pede em cada resposta a gente deixar indicado claramente o que é chave primária, o que é chave secundária e quais são as chaves estrangeiras em cada uma das tabelas. E ele dá pra gente aí duas tabelas. A primeira tabela, a tabela médico, com o CRM médico como chave, e aí o atributo nome médico, uma primeira repetição aí só de fone médico, que está aí entre chaves, e aí outra repetição que é o código consulta, data consulta, hora consulta, código paciente, nome paciente, código convênio, nome convênio, quantidade de exames solicitados e dentro da repetição a gente tem outra repetição, que é ali o do código exame, descrição exame e resultado exame. E aí a gente tem o final das duas repetições aqui, tanto dessa de dentro aqui dos exames, quanto da de fora aqui das consultas. E outra tabela aqui que ele dá pra gente é a tabela exame com código exame e descrição exame, que essa tabela aqui já está normalizada, a gente não vai ter que mexer em nada dela. Aí a primeira coisa que a gente vai ter que fazer na letra A é colocar na primeira forma normal, que é basicamente retirar as repetições das tabelas. Então o que a gente faz aqui é, ali em vermelho a gente tem a repetição de fone médico, então a gente cria ali a tabela fone médico, com o CRM médico e fone médico como uma chave primária composta, porque a gente consegue perceber aí, como a gente viu já em vários exercícios anteriores, que o telefone normalmente é um atributo multivalorado. Então a gente criou aqui essa tabela fone médico com CRM médico fazendo referência ao CRM médico do médico, com propagação como opção de exclusão, porque o telefone do médico é um atributo dele. Então se eu estou deletando o médico do meu sistema, eu quero que você delete os telefones daquele médico do sistema também, porque ele é um atributo do médico. Aí, em azul, a gente tem as informações da consulta, então a gente cria aqui a tabela consulta, com código consulta como chave primária, e aqui o CRM médico como chave estrangeira, com aqui o bloqueio como opção de exclusão para ter uma independência entre as duas. E aí os outros atributos, data consulta, hora consulta, código paciente, nome paciente, código convênio, nome convênio e quantidade de exames solicitados. E aqui em rosa, a repetição. Dentro da repetição, a gente cria aqui a tabela consulta exame com uma chave primária composta por código consulta e código exame. O código consulta aqui, que é da tabela consulta. E ali os atributos descrição exame e resultado exame. A gente tem aqui a chave primária composta com o código consulta da consulta exame, fazendo referência ao código consulta de consulta, com propagação aqui como a opção de exclusão. Porque se eu estou deletando uma consulta do meu sistema, eu não quero que você continue armazenando as informações relacionadas àquela consulta do meu sistema. Isso inclui os exames que foram pedidos nessa consulta. Aí, na letra B, ele pede para a gente colocar o esquema na segunda forma normal, que é ver se algum dos atributos em cada uma das tabelas depende só de parte da chave primária e não da chave primária como um todo. E aqui a única coisa que a gente tem é ali da descrição exame, depende só do código do exame, porque se eu estou numa consulta médica e o médico pede para eu fazer um hemograma, o hemograma é sempre um código, sei lá, 1. E a descrição é sempre um exame de sangue. Então, se
a descrição do exame não depende de qual consulta é aquela, e sim só do código do exame. Mas, se a gente reparar, a gente já tem a tabela exame criada anteriormente. O exercício já deu a tabela exame pronta para a gente. Então, o que a gente faz aqui nesse caso é, a gente tira aqui o atributo descrição exame da tabela consulta exame, deixa ele aqui só na tabela exame, e o código exame na tabela consulta exame passa a ser uma chave estrangeira, fazendo aqui referência ao código exame de exame, com propagação aqui como a opção de exclusão, por causa da mesma ideia da consulta. Se eu estou deletando um exame do meu sistema, eu não quero que você continue armazenando informações relacionadas àquele exame, por exemplo, quando aquele exame foi pedido. Só eu quero que você delete essas informações do sistema. Aí, para a letra C, ele pede para a gente colocar na terceira forma normal, que é identificar quais atributos são definidos por outros atributos que não são parte da chave, e também identificar quais atributos poderiam ser retirados por serem, por exemplo, derivados. Aí aqui a gente tem três casos disso, ali do nome paciente, que o nome do paciente é definido pelo código do paciente, o nome do convênio, em que o nome do convênio é definido pelo código do convênio, e ali a quantidade de exames solicitados. Então a gente cria primeiro ali a tabela código paciente com o atributo nome paciente como atributo normal e código paciente como chave. A gente cria a tabela convênio com código convênio como chave e nome convênio como atributo. Aí os dois na tabela consulta passam a ser chaves estrangeiras ali com bloqueio como a opção de exclusão. E a gente retira aqui da tabela consulta um atributo quantidade exames solicitados, porque esse atributo aqui pode ser descoberto através dessa tabela aqui, da tabela consulta exame, porque se para eu descobrir quantos exames foram solicitados em uma consulta, é só eu ver quantas vezes essa consulta aparece aqui na tabela consulta exame. E esse aqui é o resultado final do meu exercício.